língua portuguesa. Hoje, dia 8/7, quarta-feira, nós vamos estudar sobre o emprego do L ou U no final das palavras. Alguém já ficou com dúvida em escrever L ou U? Tenho certeza que na hora de você escrever uma palavrinha que termina com L ou com U, você já se perguntou: como será que eu escrevo? Então, hoje nós vamos aprender sobre este conteúdo, a ortografia, que é a maneira como você escreve as palavras, tá bom? Nós vamos aprender a escrever corretamente quando escrevemos com L e quando escrevemos com U. Você precisa prestar muita atenção nessa explicação, porque na parte 2 da nossa aula, nós vamos realizar um desafio ortográfico. Então, se ligue aí, tá bom? Meus queridos, em palavras que indicam ação, você escreve a letra U no final. Como assim, tia? Lembra que nós estudamos sobre verbos? Então, quando a palavrinha indica ação, ou seja, quando ela é um verbo, nós escrevemos com U. Por exemplo, Ana escreveu uma carta para sua mãe. Escreveu é a ação de escrever. Termina com U, não é com L, viu, crianças? É com U, porque se trata de uma ação. Pedro lavou o carro de seu pai. Lavou também se escreve com U no final, porque se trata da ação de lavar. Caminhou, dançou, correu. Todas essas palavrinhas que indicam ação se escreve com U no final, tá bom? Entenderam? Quando a palavra não expressa uma ação, ela deve ser escrita com L. É no caso do substantivo ou até mesmo adjetivos, tá bom? Por exemplo, gosto muito do Natal. Natal é ação? Está realizando alguma coisa? Está praticando alguma coisa? Não. Natal é o nome de um feriado importante, certo? Então, escrevemos Natal com L. Papai me ensinou a fazer um barquinho de papel. Papel não se trata de uma ação, é um substantivo, certo? É um objeto, nós conseguimos pegá-lo. Então, papel se escreve com L. Mas prestem atenção na palavrinha ensinou. Ensinou é uma ação, não é? É a ação de ensinar. Então, esta palavra se escreve com U no final. Quero que vocês prestem muita atenção, porque o som é parecido, mas a escrita, a grafia, é diferente, tá certo, amores? Então, quando se tratar de uma ação, escreva com U. E quando se tratar de um substantivo ou um adjetivo, não é uma ação, escreva com L, tá certo? Atenção para as exceções. Vocês já ouviram falar que toda regra tem exceção, ou seja, todas as regras têm aquela parte que não se aplica a ela. É no caso também da ortografia, L ou U. As palavrinhas, crianças, mingau, degrau e chapéu não são ações, não são verbos. Mingau é verbo? Mingau é uma ação? Degrau é uma ação? Está praticando alguma coisa? Fazendo alguma coisa? Não. Se tratam de substantivos, porém, eles são escritos com U. Como assim, tia? Como essas palavras são escritas com U se elas não são ação? Bem, como toda regra tem exceção, então nós precisamos saber quando empregar L ou U no final das palavrinhas. Vou ensinar para vocês, tá certo? Uma outra dica. Além de você observar se a palavrinha é uma ação
ou não, você também vai observar e escrever o plural das palavras, tá certo? Então, para tirar dúvida mesmo, se essa palavra é escrita com U ou com L no final, você vai escrever o plural delas. Plural é mais de um. Então, você vai fazer assim, ó. Plural de legal, legais. Quando a palavrinha tiver S no final, significa que ela foi escrita com L, tá bom? É o caso da palavrinha legal, que fica legais. É o caso da palavrinha papel, que fica o plural papéis. Também é o caso da palavrinha pastel, que o plural fica pastéis. E também é o caso da palavrinha animal, que no plural fica animais. Então, para tirar a dúvida, você vai fazer o plural das palavras. Se a palavra apresentar S no final, é porque ela é escrita com L, tá bom? Se a palavra apresentar IS no final, certo? É porque ela foi escrita com L. Legal, legais, papel, papéis, pastel, pastéis, animal, animais, certo? Ah, tia, mas quando eu vou saber que é escrito com U? Faço o plural das palavrinhas também. Se ela apresentar US no final, é porque ela é escrita com U. É o caso da palavrinha degrau, chapéu, mingau e bacalhau. Essas são as exceções, crianças. Lembra que eu falei que quando a palavra é uma ação, ela se escreve com U? Todas essas daqui, ó, degrau, chapéu, mingau e bacalhau, não são ações, são substantivos. Porém, elas são escritas com U. Mas aí você observa, se o plural delas é US, então ela foi escrita com U. Ó, só acrescentei o S. Aí você observa, né? Ela foi escrita com U, degraus. Qual o singular? Degrau. Chapéus, singular? Chapéu. Mingaus, singular? Mingau. Bacalhau, bacalhaus, certo? E assim por diante, tá ok? Então, é fácil de você definir. Se a palavrinha terminar com o plural dela com IS, ela foi escrita com L. Se o plural dela é US, ela foi escrita com U, tá bom? Além de observar se a palavra é uma ação. Se ela for uma ação, escrita com U no final, ok? Agora, a tia trouxe um textinho para você ler junto comigo. E assim nós vamos procurar palavrinhas com U no final e palavrinhas com L no final. A visita de Juvenal. Estava uma manhã de muito sol. O pardal Juvenal decidiu aproveitar seu dia de folga e fazer uma visita ao caracol Vidigal. Magal, a pardoca, preparou uns quitutes gostosos para o marido levar para o compadre Vidigal. Juvenal sobrevoou o milharal e o cafezal, carregando uma sacola com mingau de alpiste e torta de bacalhau. Vidigal estava esperando no quintal, ao lado do degrau da escada, e achou legal a chegada do pardal. Então, muitas palavrinhas aí com U e com L, não é? A visita que Juvenal fez ao seu compadre Vidigal. Os nomes próprios terminam em L. Observe aqui Juvenal, Vidigal, Magal. Já as palavrinhas que não são ações terminam com L. Sol, pardal são substantivos. Caracol também é substantivo. Tem mais algum com L? Ajudem a tia a procurar. Quintal também não é uma ação, termina com L. Pardal, novamente, ó, é substantivo comum, termina com L, não é? Legal é um adjetivo, termina com L.
E o restante das palavrinhas? Com o som de U e escrita também de U. São ações, ó. Decidiu, a ação de decidir, certo? Ele agiu, ele decidiu. É uma ação? Termina com U. Outra palavrinha. Preparou, a ação de preparar, termina com U. Outra palavrinha que termina com U. Vamos lá, achou, também é uma ação, termina com U. E tem as palavrinhas que são exceções. Quais são? Mingau, ó, termina com U, não é ação, mas o plural dela é mingaus, certo? Degrau, também termina com U, mas eu sei que é escrita com U porque o plural dela é com US. Degraus, tá certo? Então, tem várias palavrinhas aqui que terminam com L e com U. Eu espero que agora vocês escrevam direitinho e saibam definir, tá bom? Recapitulando. Quando a palavrinha for um verbo, expressar uma ação, a palavrinha vai ser escrita com U no final. Quando a palavrinha não for uma ação, vai ser escrita com L. Atenção para as exceções com a palavra mingau, que é com U, bacalhau, degrau, tá certo? Preste atenção também no plural das palavras para você não ficar mais com dúvida, tá bom? Agora, meus queridos, é um desafio ortográfico. Na parte 2 da nossa aula, no vídeo 2, a tia vai fazer um ditado com vocês, certo? Então, eu quero que vocês peguem um caderno de língua portuguesa, abram numa folhinha bem limpa, para nós fazermos esse ditado, tá certo? De 10 palavrinhas, escritas com L ou U. Aguardo vocês no próximo vídeo, tá certo?